Olha aí, são 17 horas e 39 minutos, mais 30 segundos na Voz do Povo. Aqui é o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde. Hoje, sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Vamos então ao Baixo São Francisco. De lá, ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro. Alô, alô, Messias Santos. Boa tarde, Messias. Muito boa tarde, César Cabral do Vale, Aaron Ribeiro e Carlos Ferreira. Meus amigos e minhas amigas do Balanço Geral, estou aqui com o secretário de Esportes daqui de Penedo, Givaldo Vasconcelos, conhecido como Juquinha. Givaldo Vasconcelos, ou para os índios, Juquinha, é nosso secretário desde a gestão passada e a gestão atual. Juca, o esporte peredense teve uma ótima passada. Primeiro o peredense, uma ótima passada pelo campeonato alagoano, pela Copa Alagoas, mas no que se trata da Série D do Campeonato Brasileiro, o time foi um fiasco. É evidente que você não é presidente, mas como secretário, um grande incentivador e um grande baluarte aqui no esporte em Penedo. Um abraço, Vulcão, prazer em falar com você. Olha, a missão aqui em Penedo, desde o primeiro mandato, como você citou, do atual prefeito, né, que está no seu segundo mandato, foi uma tarefa de praticamente reconstrução, né? E aí não vai nenhuma crítica aos administradores passados. É que em função de toda aquela pandemia que parou o mundo, todo mundo teve que recomeçar do zero. E aqui em Penedo não foi diferente, porque o Penedense se encontrava numa segunda divisão e foi necessário um planejamento para a reconstrução, inclusive da estrutura, porque a gente tinha um campo realmente com gramado com muita deficiência, enfim, a estrutura física do estádio Alfredo Lica, o nosso estádio aqui de Penedo, estava muito carente. E o penedense fez um trabalho, na minha opinião, de muito boa qualidade dentro de campo e fora de campo em termos de estrutura também. Então, com a recuperação do gramado, com a colocação de alambrado, com a colocação de iluminação, que era uma coisa de há muito solicitado aqui pelo torcedor penedense, a gente conseguiu com que o penedense retornasse à segunda divisão do Alagoano, passasse para a primeira divisão, e fizesse assim um bom campeonato esse ano, inclusive na primeira fase chegando com uma primeira colocação. E infelizmente, estava nesse instante conversando com o presidente, o planejamento para a Série D, né, para a primeira competição nacional do penedense, deixou um pouco a desejar. Mas eu acho que fica um saldo positivo, porque o penedense conseguiu, apesar do resultado dentro de campo não ter sido bom, mas o penedense conseguiu revelar alguns jogadores, esses jogadores prometem compor o grupo o ano que vem, certamente o penedense vai vir forte em 2026. Trabalho longo, um trabalho progressivo que eu acho que vai deixar um legado aí para os anos seguintes. Givaldo Vasconcelos, passando um pouco de penedense, tem o campeonato amador aqui de Penedo, que já estamos agora praticamente das oitavas para as quartas finais. Que avaliação você faz desse trabalho bem feito, diga-se de passagem aqui pela Secretaria? O clã é a base de tudo, porque Penedo hoje, além de ter campeonato municipal rodado todos os anos, tem a Liga Desportiva, que foi criada também nessa gestão, para que a gente pudesse trabalhar do 11 ao 17 e ao 20 já entrega o penedense nas competições nos alagoanos de base, né? Esse trabalho é fundamental porque a gente acredita muito no atleta da região. O Penedo tem uma história de vários e vários jogadores que surgiram para o futebol do estado aqui, que surgiram para o futebol nacional, que surgiram para o futebol até internacional. A gente tem alguns jogadores, como exemplo de Marinho e outros, que ainda tem, né, uma participação muito grande no futebol nacional e também com passagem no futebol internacional. A gente acredita muito nesse trabalho de base. E esse trabalho de base surge com campeonatos amadores fortes, né, com o surgimento de atletas amadores e também com a participação da Liga, formando esses jogadores a partir do sub-11, seguindo no sub-13, sub-15, sub-17, entrega no sub-20 ao penedense para que o penedense possa afinar, né, esse trabalho para colocar esses jogadores no profissional. Então eu acho que o trabalho em termos de formação de jogadores ainda, digamos assim, está muito no começo, porque você sabe que essa maturidade só vem com o tempo. Você pega um atleta com 11, com 12, 13 anos, você precisa de tempo para trabalhar, para dar competição, para que ele venha amadurecer. Mas eu acho que com esse trabalho de base, com a sequência que a gente vai ter aqui em Penedo, a gente seguramente vai estar com o nosso Esporte Clube Penedense em evidência aí ao longo dos próximos anos. Para a gente fechar aqui esse papo rapidinho, Jogos da Primavera, que é que você traz de novo, de inovação, a cada ano tem sempre uma novidade. Claro, é outra competição onde você forma, né, sobretudo a estudantada, e eu costumo dizer que você cria a mania saudável do esporte, né? É exatamente na infância e na adolescência que você levando o garoto e a garota para a prática esportiva, é uma maneira de você criar o hábito saudável do esporte na vida daquele cidadão ou na vida daquela cidadã. Então é importante esse tipo de competição, além da implantação de novas modalidades,
Para que você tenha ideia, a gente começou os jogos estudantis mais com os esportes mais praticados, e a gente já está trazendo algumas modalidades que eram pouco praticadas na cidade, para que a gente possa ampliar e dar mais opção, e inclusive descobrir talentos, né? Porque, claro que o desporto estudantil é um desporto de massificação, ou seja, criar a mania da prática esportiva, mas também tem o olhar daquele atleta que tem nas diversas modalidades alguma tendência a desenvolver. Hoje a gente já tem campeões estaduais e até nacionais, no karatê, no kung fu, enfim, em lutas marciais, atletas que se sobressaem no futsal e é puxado para o futebol de campo, enfim. Eu costumo dizer, natação, eu costumo dizer que o desporto estudantil termina sendo a base de tudo, né? Porque massifica a prática esportiva e ao mesmo tempo filtra qualidades para desporto que às vezes é desconhecido na cidade. Fique à vontade, Givaldo Vasconcelos, para as suas considerações finais. Para mim é sempre um prazer, Vulcão, estar falando de esporte, porque é a nossa vida, né? Eu costumo dizer que desde a minha origem, desde que eu me entendo por gente, que eu vivo no meio esportivo. E estar sempre convivendo com pessoas como você, que também respira esporte, é muito bom. Então, te agradeço pela oportunidade, pelo espaço, e sempre que for necessário, a gente está à sua disposição. Beleza, é importante a presença do nosso querido Givaldo Vasconcelos, o Joquinha, na minha participação única no programa de hoje, já que hoje é sexta-feira. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, e as informações aqui contidas são sempre em nome do Sindismifo, Sindicato de Servidores Públicos Federais em Sergipe, que tem à frente o atuante e competente presidente Ricardo Açucan. A todos um forte abraço e um excelente final de semana. Olha aí, são 17h46 agora, 17 horas e 46 minutos, faltando 14 minutos para as 18 horas. Agora vai uma super dica para você que é comerciário ou comerciária. Com a credencial SESC, sua vida acontece muito mais do que você imagina. Academia odontológica, restaurante, hotel, escola e muito mais. Se você é trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, faça hoje mesmo a sua credencial SESC e tenha um mundo cheio de possibilidades. Saiba mais em sesc-se.com.br ou no telefone 3216-2727. 3216-2727. A vida acontece com o SESC. Agora 17h47, faltam 13 para as 18, girando e tomando conta da cidade sem caô. Tá chegando ele. Alô, Roberto Silva. Fala, Roberto. É o eco, cai aqui e bate lá. Alô, Roberto Silva, girando e tomando conta da cidade. Daqui a pouco ele está de volta. Daqui a pouco restabelecendo o contato com Roberto Silva, sem caô, né, rapaz? Sem caô. Com o Roberto não tem essa história não, viu? Talvez também. Hein? Nem tem talvez também com o Roberto. Nem Silva. talvez, é verdade. Bom, César, nos ouvindo, Cacá Andrade, amigo, presidente do rapaz. Inmetro, ligado conosco. Manda um abraço para o meu amigo Cacá Andrade, presidente do Inmetro. Do Inmetro, exatamente. Ele foi abraçado hoje por J. Carlos na inauguração. O J. Carlos estava todo prosa hoje, né? Abraçando todo mundo. Estava lá festejando. Abraçou o governador. Alegre. Eu vi a foto, ele com o governador, com o Zezinho Sobral. O Zezinho Sobral também. O J. Carlos estava mais alegre do que pinto no lixo. É verdade. Bom, César... Mandar um abraço também para meu amigo, nosso amigo Fábio Júnior, lá em Porto da Folha. Professor Fábio, gente boa. Professor Fábio Júnior aí na Chácara Recanto da Serra, ouvindo o balanço geral da Rádio Jornal. Olha, César, aniversário de hoje é a Dona Nilza na rua Silvio Romero, no bairro Santos Dumont. Receba os parabéns do César Cabral, Ferreira, Heron Ribeiro e toda a equipe do Balanço Geral. Parabéns para Dona Nilza, irmã da Dona Dorinha do Marcos Freire, em festa hoje aí na rua Silvio Romero, no bairro Santo Antônio. Toda a família comemorando que essa data seja repetida por muitos e muitos anos. Também aniversariante de hoje, o Lauro Maia, filho do ex-vereador Lula do município de Nossa Senhora do Socorro, um festão acontecendo. O Lauro Maia, que é superintendente de uma das Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sergipe. Um abraço a esse jovem engenheiro que realmente é competentíssimo, filho do nosso amigo Lula, ex-vereador do município de Socorro. Sargento Valmir também no João Alves Filho ouvindo a gente, Sargento Moraes lá no João Alves, Sargento Valmir ao lado da esposa dele, Dona Fia, e o Valmir ao lado de Dona Elisete. E outro do Valmir, Sargento Moraes, também no bairro
Santos Dumont, aqui na capital sergipana. Toda a turma nos acompanhando, e o amigo Genilson aí na mercearia do Genilson, localizada no bairro Santa Maria, com os melhores preços da região, com lanchonete e lanche, que é uma delícia. Preços são os melhores da região, lá do bairro Santa Maria. E também a panificação, que atende toda a demanda daquela região, com pão quentinho saindo a todo instante, seu Cabral. Beleza, Serão. Qualquer dia eu vou comprar um pãozinho quentinho lá na panificação, lá do Santa Maria, da panificação, lá do Itabaianense. Lá no Genilson. Valeu, Genilson. Um abraço aí. Também abraçando Paulo da Cabana do Camarão, viu? Que nos escuta todos os dias, viu? O Paulo é gente fina, né? Gente boa, viu? Atendimento vamos lá qualquer dia, melhor. viu? Qualquer dia vamos lá na Cabana do Camarão, tem um camarão aí especial. Quem gosta de camarão, o melhor da cidade, viu? Um abraço aí para o Paulo, na Cabana do Camarão, aí na prainha do Barro na orlinha do Barro Industrial. E o melhor atendimento, né? É, atendimento VIP. 17h50, faltam 10 para as 18, girando e tomando conta da cidade, está chegando ele. Alô, alô, Roberto Silva. Fala, meu bem. Oi, bora. Fala, Roberto. A Vietinha, já tinha Agora, Luciano Lima Tavares, boa tarde. Já está escuro, mas ainda é tarde, amigo ouvinte do primeiro tempo do Balanço Geral. Esse programa que, segundo Júlio César Peledino, que está retornando com chuva e tudo da cidade serrana de Itabaiana, faz tempo na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Quem também afirma isso é o jornalista Léo Filho, que não perde uma edição desse programa que domina a preferência popular em todo o estado de Sergipe. Exemplo de Zé Raimundo, taxista, já chegou a Gararu e enfrentou problemas na volta em função das fortes chuvas. Zé Raimundo, taxista, ele é amicíssimo dos professores Ari Rezende Silva e também da professora Teia, além do nosso queridíssimo Caibeira. E destaco de imediato para você que está ligado nesse programa, que está na boca do povo, que a chuva cai na capital de montão, hein? Chuva forte na capital, também na Grande Aracaju, e lá no município de Tobias Barreto, quem me informou agora há pouco foi o nosso querido Luciano Pena. A propósito, eu gostaria de destacar que ontem uma operação simulada foi realizada no município de Tobias Barreto, hein? Uma operação que a comunidade pensou que tudo era real. Na verdade, foi só uma simulação. Teve assalto a estabelecimento comercial, teve prisão, e a comunidade pensou que era verdade, mas é a polícia sergipana se preparando, porque Tobias Barreto faz fronteira com vários municípios do interior baiano, e o interior baiano tem recebido muitos indivíduos perigosos do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Então o estado de Sergipe já está se preocupando com esse assunto. Agora eu vou destacar para você de imediato que nós estamos vivendo já o agosto lilás, né? Hoje, agosto lilás, a partir de hoje, e campanha para combater a violência contra a mulher foi iniciada. E a delegada Naline Castro tem mais detalhes. Bom dia a todos. Hoje, 1º de agosto, é o dia do lançamento da operação Chamar com S, que no hebraico significa proteger, acolher a mulher vítima de violência. Então, é uma operação promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ela é difundida para todo o país e os estados federados informam se aderem ou não. E o estado de Sergipe, através da Segurança Pública, mais uma vez, aderiu à operação, junto com toda a rede de proteção, no caso, a Segurança Pública, tendo os seus órgãos Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Oficial, atuando de maneira intensificada, porque o trabalho de proteção à mulher ele já existe durante todo o ano, e também com ações preventivas. Esse é um vetor muito importante. E, para tanto, a Secretaria de Segurança Pública, agora no mês de agosto, caminha irmanada com a Secretaria de Política para as Mulheres na atuação com toda a rede de proteção e com o acolhimento à vítima. Não podemos deixar de falar, inclusive, da Secretaria de Educação, que nos acolheu, que forneceu nomes de escolas para que todos os profissionais que atuam nessa área estejam presentes, falando para crianças,
para o público da EJA também e para mães sobre a violência, os tipos de violência e como romper esse ciclo. Essa operação se estenderá, começa hoje, se estenderá até 4 de setembro, e as ações intensificadas serão divulgadas e colocadas em uma planilha e enviadas para Brasília. Valeu, delegado Analine Castro. Valeu, delegado Analine Castro. Quem também vai falar a respeito desse mesmo assunto, Agosto Lilás, é a responsável pela patrulha Maria da Penha, Major Fabiola. Exatamente. O nosso papel ele é tão importante porque, na maioria das vezes, somos os primeiros a chegar naquela localidade. Então, nós percebemos que nós temos uma grande missão, que é capacitar policiais militares para um acolhimento humanizado a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e estão nessa situação. Pensando nisso, nós temos intensificado nossas capacitações com policiais militares. Começando a Operação Chamar, com uma grande capacitação envolvendo militares da capital, para que nessa capacitação eles entendam um pouquinho sobre vários assuntos pertinentes à temática, como a não revitimização da mulher, entender um pouquinho mais da legislação e poder, então, quando chegar no local, entender a temática e poder acolher aquela mulher levando informação. Muitas vezes o que aquela mulher precisa é de orientação e informação, porque muitas vezes aquela mulher ela está tão desencorajada, está tão vitimizada que ela não consegue realizar a denúncia naquele momento. Mas se ela for realmente informada, acolhida, que nossa missão como policial militar também é cuidar de pessoas. Se ela for realmente bem orientada, em algum outro momento, ela vai se encorajar e realizar a denúncia. É claro que a Polícia Militar, nos casos de flagrante, nos casos em que nós temos que agir naquele momento, aquele agressor será preso, aquela mulher será conduzida, mas nem sempre isso acontece. Então a gente precisa que os policiais militares entendam como agir diante de todas as situações que envolvem a violência contra a mulher. Então, essa é uma grande missão e também uma missão de prevenir. Então, estaremos nesse Agosto Lilás, nessa Operação Chamar, intensificando nossas ações de prevenção, levando um pouquinho de informação para todo o público, não só mulheres, mas principalmente homens e adolescentes que estão iniciando um relacionamento e que precisam entender sobre essa temática, principalmente como acontece a violência contra a mulher, que muitas vezes acontece de forma silenciosa. Quando a mulher se dá conta, já está tão envolvida que muitas vezes não consegue sair daquela situação de violência. Vamos também intensificar nossas ações de repressão. Naquelas localidades em que identificamos, através de nossa central de inteligência, aquelas cidades em que há um número maior de ocorrências relacionadas à violência contra a mulher, nós vamos intensificar nosso efetivo operacional para que mais homens possam ser presos e serem punidos, de fato, pelos crimes que cometeram contra a mulher. Tá aí, Major Fabiola, ao sempre de um abraço, professor Augusto Pinto, irmão de Almiro Bigodinho de Oliveira e Reinaldo Enfermeiro do USE. Eu digo para você que está dirigindo nesse momento que mantenha a distância do veículo que vai à sua frente, porque nesse período chuvoso a colisão traseira pode ser mais evidenciada. E aí as consequências poderão, portanto, acontecer, não somente com danos materiais. Fico por aqui e devolvo o microfone da Jornal para essa dupla fantástica da comunicação sergipana, da comunicação nordestina, que é admirada por Iracema de Mãe, Conceição do Bolo, Luz de Peregrino, Terezinha do Bugio, Acaciabal, Carmen Tantas e Thelma Cavalho, além da não menos famosa Cássia Pelotão. Quem é essa dupla? A dupla quem é? Luciano e também Vanima Tavares. César Cabral. Porém, são 17h58, agora na Jornal, 17h58, faltando exatamente 2 minutos para as 18 horas. Mandando um abraço aí para o Henrique de Zé Gogó, nosso ouvinte, gente boa, está seguindo para o sertão, viajando para o sertão e ouvindo a Jornal, acompanhando... Ouvinte fiel aqui do Balanço. Esse é, ouvindo o Balanço Geral. Boa viagem, Henrique. Obrigado pela carona, seu Henrique. Vai devagar que está chovendo, viu? Pista molhada, pista escorregadia. Todo cuidado é pouco. Atenção redobrada. Também abraçando aqui o José Damião e o Raimundo Pereira. Zé Damião no Lamarão, Raimundo Pereira. Olha... Essa é quente, viu? A polícia prendeu há poucos instantes
o Jonatas, conhecido por Tonton. Ele que era acusado, praticou, né, uma tentativa de homicídio contra Cláudio, funcionário da SSP, deu paulada, chute, cacetada, quase mata o rapaz. Né? Isso aconteceu no dia 24 de junho. E agora à tarde, há poucos instantes, a equipe comandada pelo delegado Helder Sanches, prendeu o valentão Jonatas, conhecido por Tonton. A turma da terceira delegacia, da terceira DM, joga duro, viu? Não dá moleza, não. Então, parabéns aí para o delegado Helder Sanches e toda a sua equipe, que hoje deu cumprimento e prendeu esse meliante. O Jonatas, conhecido por Tonton, que tentou matar a paulada, as cacetadas, chute, pedrada, o servidor da Secretaria de Segurança Pública, conhecido por Cláudio. Se faz isso com o servidor da SSP, imagina com outro. Imagina com outro, lamentável. Mas tá no cilindro. Abraçando também Florencio e Sérgio Braga, que não perdem o balanço geral. Vamos rezar. Vamos rezar para Deus ajudar. Esse pessoal aí, né? É verdade. Vamos rezar para Deus ajudar. Estamos na hora da Ave Maria. São pontualmente na jornal agora, 18 horas. É hora da Ave Maria. Isso, e com seu look branco, mais um importado, o querido amigo padre Paulo Lima de Melo e a reflexão do balanço geral. A hora da Ave Maria, com Padre Paulo Lima de Melo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e